today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa segunda parte do nosso estudo sobre lançamento de projéteis. Nessa segunda parte eu quero falar com vocês a respeito do lançamento oblíquo de projéteis, tá? Que é uma forma diferente de lançamento que nós falamos anteriormente, que nós falamos sobre o lançamento horizontal. Aqui eu quero falar sobre o lançamento oblíquo. Primeira coisa, o que é um lançamento oblíquo? O que nós entendemos como sendo um lançamento oblíquo? Lançamento oblíquo é aquele tipo de lançamento em que o corpo é lançado formando um ângulo diferente de 0, 90 e 180 graus. Tá? Beleza? Levando em consideração, claro, o valor entre o vetor velocidade e a horizontal, por exemplo. Então aqui eu tenho um exemplo do que nós chamamos de lançamento oblíquo. Aqui eu tenho de verdinho representando o meu vetor velocidade e aqui eu tenho um ângulo alfa de lançamento com a minha horizontal. Então isso é o que nós chamamos de lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo é aquele lançamento em que um corpo é lançado formando um ângulo diferente de 0, 90 e 180 graus, tá? Agora presta atenção. Da mesma forma que nós estudamos, nós fizemos no lançamento horizontal, ou seja, estudando o lançamento horizontal, levando em consideração as duas componentes, horizontal e vertical do movimento, no lançamento oblíquo nós também vamos fazer essa divisão. Nós vamos dividir o movimento do objeto em duas componentes, que é uma componente horizontal e a componente vertical do movimento. Tá? E da mesma forma que nós fizemos no lançamento horizontal, eu vou apresentar para vocês as características dessas componentes horizontal e vertical no lançamento oblíquo, tá bom? Pessoal, então primeiro vamos levar em consideração a componente horizontal do movimento, tá? Então, primeira coisa, a gente vai desprezar a resistência do ar, né, porque ela de uma certa forma influencia no movimento, então a gente vai considerar um movimento que esteja acontecendo no vácuo, então a gente vai desprezar essa resistência do ar. Então, se eu estou desprezando a resistência do ar, eu vou perceber o seguinte, que na horizontal, no movimento desse objeto, desse corpo, na horizontal, não atua nenhuma força nesse corpo. Então, se não tem força atuando sobre o corpo, então a gente pode dizer, da mesma forma que nós fizemos no lançamento horizontal, que o movimento, que a componente horizontal desse movimento vai apresentar um movimento que nós chamamos de movimento uniforme. Beleza? Então aqui eu tenho a figura que representa um lançamento oblíquo. Então tudo que está acontecendo aqui na horizontal, que está representado pelo meu vetor, pela minha componente vetorial do vetor velocidade Vx, é uniforme, beleza? Isso significa dizer que a velocidade desse objeto na horizontal, ela é sempre constante e diferente de zero, tá? Então, pelo amor de Deus, não esqueçam disso. No lançamento oblíquo, não tem nenhuma, na componente horizontal de um lançamento oblíquo e no lançamento horizontal, eu não tenho força atuando sobre o corpo. Então, o movimento que esse corpo desempenha na horizontal vai ser sempre um movimento que nós chamamos de movimento uniforme. Isso significa dizer que a velocidade desse carinha ao longo da trajetória aqui parabólica vai ser sempre uma velocidade constante e diferente de zero. Davidson, como que eu vou fazer então para encontrar essa velocidade? Para você encontrar essa velocidade, você pode usar aquelas regrinhas trigonométricas. Aqui, por exemplo, você pode usar a relação da cosseno. Então você tem aqui que o cosseno de alfa, ele é o quê? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Beleza? Que está aqui então o seu triângulo retângulo. Então o seu cosseno do alfa, cosseno do ângulo formado entre o vetor velocidade e a horizontal, vai ser a componente x da velocidade, nós chamamos de Vx, dividido pela hipotenusa, que é o meu vetor velocidade, que eu estou chamando de quem? De V0. Então eu posso dizer o seguinte, que a componente x da velocidade desse corpo nessa trajetória parabólica vai apresentar um valor que vai ser de V0 vezes o cosseno
de alfa. Tá? Então, se eu quero encontrar a minha componente x da velocidade, seja no início do lançamento ou em qualquer ponto da trajetória parabólica aqui, o meu valor vai ser o quê? É só multiplicar o vetor velocidade pelo cosseno do ângulo formado entre esse vetor velocidade e a horizontal. E lembrando, como eu estou tratando de um movimento que está acontecendo, que é um movimento uniforme, o movimento que está acontecendo na horizontal é um movimento uniforme, então, ou seja, esse alcance, uma das formas de se determinar o alcance horizontal desse objeto, ou seja, a distância que esse objeto vai cair em relação a um ponto de lançamento, é utilizando a equação do movimento uniforme, que é a equação do sorvete, que aqui eu vou representar como sendo x, que é igual a x0, mais Vx vezes o tempo. Então, essa equação é uma equação que vai me permitir determinar, por exemplo, o alcance horizontal desse objeto. Lembrando que o meu Vx é quem? V0 vezes o cosseno do ângulo, tá bom? E pessoal, assim como nós fizemos um estudo em separado da componente horizontal, eu posso também fazer um estudo da minha componente vertical do movimento em lançamento oblíquo, do corpo que está em lançamento oblíquo. Então, da mesma forma, a gente vai desprezar a resistência do ar e a gente vai perceber o seguinte: quando esse objeto estiver na vertical, a única força que vai atuar sobre esse corpo é a força-peso. Então, ou seja, na vertical, o meu movimento ele não é um movimento uniforme. Por que o meu movimento não é um movimento uniforme? Porque na vertical eu tenho a atuação de uma força. Qual força? A força-peso do corpo. Logo, esse objeto vai ter, então, uma aceleração a qual ele vai estar submetido. Qual que é essa aceleração? É a aceleração da gravidade. Então, quando nós analisamos um objeto que esteja em lançamento oblíquo, esteja em lançamento vertical, você vai perceber o seguinte, que à medida que esse objeto estiver subindo, a componente vertical da velocidade vai diminuindo. E à medida que esse objeto está descendo, a componente vertical da velocidade vai aumentando. Por que acontece essa variação na componente vertical do vetor velocidade? Isso acontece porque esse corpo está submetido a uma aceleração. Então, ou seja, quando esse objeto está subindo, ele está subindo contra a força-peso. Ou seja, ele está subindo em um movimento retardado. Isso faz com que a velocidade desse objeto diminua à medida que ele suba, até que chega o ponto que ele vai atingir o que nós chamamos de altura máxima. Nessa altura máxima, a componente vertical da velocidade é zero e a única velocidade que ele possui é a velocidade na horizontal. Então a gente pode dizer que a componente que o vetor velocidade desse objeto é idêntico à sua componente horizontal do movimento. E a partir do movimento que ele começa a descer, a vetor vertical da velocidade, a componente vertical do vetor velocidade começa a aumentar novamente. Por quê? Porque agora ele começa a descrever um movimento acelerado. Beleza? Ah, não, Davidson, tranquilo. Então, como que eu vou fazer para determinar a minha componente do vetor velocidade? Da mesma forma que nós fizemos com a componente horizontal. A gente vai fazer isso usando as relações trigonométricas. Nesse caso aqui, eu posso usar a relação do seno. Então, eu posso dizer o seguinte, que o seno de alfa é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Ou seja, o seno de alfa, ele vai ser igual a quem? A Vy sobre V0. Então, eu posso dizer que Vy é igual a V0 vezes o seno de alfa. Beleza? Então, dessa forma, a gente vai encontrar o quê? A minha componente vertical da velocidade em qualquer ponto da sua trajetória aqui parabólica representada. Pessoal, então, pelo amor de Deus, não esqueça que quando a gente estiver tratando de um lançamento oblíquo, tá?
eu vou continuar separando o meu movimento em componente horizontal e componente vertical. Na componente vertical, o que eu tenho? Durante a subida, então eu tenho um movimento retardado, por isso a minha velocidade vai diminuindo até atingir a altura máxima. E eu vou ter então um movimento acelerado na descida, tá? E uma observação muito importante que eu falei anteriormente. No ponto mais alto da trajetória, nesse ponto mais alto da trajetória, a velocidade vertical, a componente vertical da sua velocidade é zero. Mas esse objeto não apresenta uma velocidade nula. Por que a velocidade dele não vai ser nula? Porque no ponto mais alto da trajetória, ele ainda vai continuar tendo velocidade. Qual velocidade? A componente horizontal do vetor velocidade. Então, nesse ponto mais alto, o vetor velocidade coincide com a sua componente horizontal da velocidade. Então, a gente diz o seguinte, que no ponto mais alto, a velocidade do projétil ela é mínima. Então, o que acontece? Quando eu lanço um objeto obliquamente, a velocidade dele vai diminuindo à medida que ele está subindo, certo? A velocidade na vertical dele vai diminuindo, zera, e à medida que ele desce, ela começa a aumentar. E o que acontece com a minha componente horizontal da velocidade durante um lançamento? Ela permanece sempre constante. Então vai continuar Vx, 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 e ela vai ser sempre o mesmo valor. Tá bom? Então isso, vocês têm que entender que isso é uma regra. Tá? Então, ou seja, no ponto mais alto da sua trajetória, no ponto mais alto, a sua componente vertical do seu vetor velocidade é zero, e a sua velocidade vetorial é igual à sua componente horizontal, que é diferente de zero. Então a gente diz que no lançamento de projétil, no ponto mais alto da trajetória, certo? O seu projétil vai apresentar uma velocidade mínima, que é somente a componente horizontal da velocidade. E lembrando, como nós estamos tratando de um movimento que está acontecendo na vertical, sujeito à ação da força-peso, então a gente pode dizer o seguinte, que esse movimento que está acontecendo é um movimento vertical, que a gente já estudou lá atrás. Ou seja, é um movimento uniformemente variado. Então todas as equações que nós já estudamos para um movimento uniformemente variado, elas continuam sendo válidas e continuam sendo aplicadas nesse movimento. Então eu tenho aqui que Vy vai ser igual a V0y mais ou menos GT. ΔY é igual a V0yt mais ou menos GT ao quadrado sobre 2, ou a equação de Torricelli, Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais ou menos 2G, deixa eu só arrumar aqui, 2G ΔY. Tá? Por que eu coloquei um sinal de mais ou menos? Porque se ele estiver subindo, você vai usar o sinal de menos. Se ele estiver descendo, você vai usar o sinal de mais. Beleza? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui então essa nossa segunda parte da nossa videoaula. Eu volto numa terceira parte para falar sobre algumas observações muito importantes no lançamento de projéteis. Tá? Abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula, que é a terceira parte. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Com Deus. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.